Muito se fala em como devemos nos expressar para garantir uma ótima comunicação. Porém, a comunicação é uma via de mão dupla. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Se você tiver de se explicar ou justificar-se depois que a outra pessoa falou e não quer perder nada, anote e só depois que ela finalizou, você vai para a sua lista e começa a falar sem ser interrompido e cobrindo tudo que foi levantado. Isso é fundamental quando estamos diante de um conflito, principalmente com um cliente ou nosso líder em reuniões. Quando todos falam ao mesmo tempo, não temos diálogo. O diálogo pressupõe a discussão de vários aspectos e nem sempre há o certo e o errado. Dependendo da situação, há o mais adequado, o que vai causar menos impacto negativo. Além disso, o outro pode trazer um olhar que você não tinha pensado antes e nem pensaria. Temos de mostrar respeito à pessoa e ao que ela fala sempre. Caso contrário, os outros vão evitar de falar com você. Principalmente, tenha sensibilidade para perceber outros detalhes em quem fala, como voz, escolha de palavras, tom, ritmo e linguagem corporal, quando for presencial. Há muitas coisas que não são ditas. Se não estivermos 100% atentos, perderemos as sutilezas e a verdadeira mensagem que a pessoa quer passar. E muitas vezes ela não sabe como ou não tem coragem. Isso é comum em um feedback construtivo. Quando isso não acontece, a teoria fica em segundo plano e o que presenciamos são pessoas tentando falar para pessoas que não querem ouvir ou querem falar. Por que saber ouvir é tão importante, Elaine? Saber ouvir, por incrível que pareça, né? Tem aquele velho ditado, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Saber ouvir é muito difícil, né? Ainda por conta do nosso egoísmo. Porque ouvir é uma caridade, né? E você dispor daqueles minutos mais preciosos para ouvir uma pessoa, não é todo mundo que está disposto a isso, né? Eu ouvi numa palestra que eu fui de empreendedorismo, um empresário dizendo que ele descobriu, né, da bagagem dele, que uma das coisas mais importantes que um ser humano pode fazer para o outro é dedicar o seu tempo, né, que é o bem mais precioso para nós. Eu já como espírita, né, já faço a minha interpretação na visão espiritual, ele falou como empreendedor, né, com o valor do tempo. Mas a gente trazendo isso para a nossa visão de espíritos encarnados, né? Nós estamos encarnados, temos um certo tempo aqui nesse plano, né? Então, você saber ouvir é você dedicar um pouco desse tempo que você tem aqui em benefício, para ajudar o outro, né? Para o outro pôr os seus sentimentos para fora. Porque quando a gente consegue conversar, falar, expor nossas ideias, a gente faz um processo de autocura, né? A gente mesmo ouve e já consegue resolver, às vezes, aquela coisa que está ali dentro, né, bagunçada, a gente consegue organizar. Então, é uma grande caridade saber ouvir, e é um exercício, né, que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente quer falar em cima, né? Então, a pessoa está reclamando de uma dor, a nossa dor é maior. A pessoa está reclamando de um problema, a gente tem um exemplo de um problema nosso que é maior ainda, né? E a pessoa só quer desabafar, ela não quer um conselho, ela não quer ser chamada atenção. Muitas vezes ela só quer realmente colocar para fora aquele sentimento. E a beleza do saber ouvir está aí, né? Lembrando que este tema foi sugestão de uma ouvinte, baseado no que o Edson comentou há 2 semanas atrás, né? Na semana passada a gente teve o Espiritismo vibrando, não foi possível, foi um tema específico, né? O dia de finados. E hoje estamos discutindo essa questão. Até o Edson comentou que tem uma palestra sobre isso. Oi, você falou comigo? Não estava ouvindo? Não estava ouvindo. Tá ouvindo bem. É bem assim mesmo. É bem assim, não é? E você nem tá no WhatsApp, né, Edson? Nem no Facebook. Eu estava voando aqui, eu estava... Desculpa, é uma brincadeira, né? Realmente, eu tenho uma palestra. Aliás, eu fiz essa palestra domingo agora, no Manuel Bento. Já postei ela lá no meu canal, quem quiser acessar. Vamos assistir. O pessoal tem gostado muito. Tem um vídeo muito legal que eu ponho no meio da palestra, Cláudio, que reflete uma situação dentro de um lar, né? De um lar
do filho falando com o pai, com a mãe, é muito interessante. Um vídeo bem de humor, né? Mas que reflete essa questão. A Elaine estava comentando umas coisas e o que a gente tem que pensar é o seguinte, na maioria das vezes, em função do nosso tempo, em função da vida, do jeito que ela está organizada, essa exigência constante, né, de que você tem que estar ativo, produzindo e tal, faz com que a gente meio que privilegie o que você quer ouvir, entende? Um ouvido seletivo, né? Você faz um ouvido seletivo ali e você às vezes ignora determinadas coisas. Isso aí é muito, muito ruim, porque você perde uma tremenda oportunidade de aprender coisas novas, né? Um dos temas que eu abordo lá na palestra, Cláudio, é essa questão do ser vencedor sempre. Uhum. Parece que é uma coisa que não está clara, ela não é muito clara para a gente, porque ela está de alguma forma intrínseca ali, você não percebe, mas a sociedade, do jeito que ela está organizada, ela privilegia os vencedores. Vocês concordam comigo? Não? Uhum. As pessoas que, né, você tem que vencer, você tem que ter, quanto mais você tem, mais você é reconhecido. É uma questão da cultura. E aí, sem você estar atento, o que acontece? Todo mundo vai ser vencedor? Não. Não. E aí como você está sendo induzido a vencer, como você não vai conseguir vencer na carreira, talvez, não vai conseguir vencer em algumas coisas, né? Que a sociedade vai estar te olhando de uma maneira, você quer vencer nos argumentos, às vezes. E aí você deixa de ouvir e passa a querer contra-atacar. Então você não ouve para aprender ou questionar, você ouve para responder apenas. Né? A gente viu isso agora nessa última eleição. Sim. Quer dizer, quantas de vocês aqui, e eu até convido os ouvintes para pensarem sobre isso, né? Quantos de vocês não receberam ali, a pessoa já tinha decidido qual era o candidato dela, e aí ela ficava mandando para todos. Qual a razão de você, se você já escolheu o meu candidato, por que eu tenho que ficar mandando para os outros votarem naquele candidato? Porque eu quero vencer. Eu quero que o meu prevaleça, entende? Então esse é um grande equívoco que nós cometemos, né? De não prestar atenção de fato no que está acontecendo. Você leu aí no texto, esse texto, aliás, foi muito bem escrito, tá? Você leu aí que existem outras coisas que envolvem a palavra. Às vezes a pessoa está falando uma coisa para você que não é o que efetivamente ela está sentindo. Sim. E se você não prestar atenção de fato, se você estiver distraído, né? Você não vai captar de fato o que ela quer transmitir. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui simples. Imagine, por exemplo, numa situação em que você tem uma discussão no lar, né? Ouvintes, eu queria dizer o seguinte, tem lares que tem discussões, tá? Talvez nos de vocês não tenham, mas existem os que têm, viu? Então imagine um lar que tem uma discussão e, por exemplo, um adolescente chega e fala alguma coisa, eu te odeio, e vai pro quarto e se tranca. Aí a mãe ou o pai ouve aquilo e fala, eu odeio aqui nada, né? Tonto, não sei, né? Não é, ele soltou aquilo porque foi de momento. E aí você pode ter uma situação contrária, você pode ter uma pessoa que fala assim para você, eu te amo. Aí você ouve aquilo, você fala, será que ama mesmo? Não está soando verdadeiro, né? Por quê? Porque o sentimento, a energia fala, né, também. É isso que a gente não percebe. E o corpo também fala. É isso, existem especialistas. Tem um livro muito interessante, né? O Corpo Fala, não lembro o nome do autor agora. Bem legal esse livro. Então, dependendo da forma como você está posicionado, pessoas que estão especializadas em entrevistar aí captam isso imediatamente. Capta direto. A pessoa fala uns negócios, mas a postura dela quer dizer outra. Né? Então, o saber ouvir, Cláudio, ele é uma coisa que vai além simplesmente dos ouvidos, né? Porque o ouvido, na verdade, ele é um órgão físico, né? Envolve outros sentidos, né? Isso. Porque você capta o som, mas quem trabalha aquilo que você está recebendo como som é o teu cérebro. Então, por exemplo, se você for conversar com uma pessoa num outro idioma que você não conhece, ela vai falar um monte de coisa, você está captando os sons, mas você não está compreendendo o que ela está falando. E aí, nesse sentido, às vezes a gente está ouvindo as pessoas, elas estão falando conosco, mas a gente está tão distraído, está tão preocupado com outras coisas,
que você de fato não está ouvindo. E o grande problema é que às vezes você responde, Dá uma resposta qualquer ali. dá uma resposta e a pessoa fica frustrada, a pessoa fica chateada, ela fica magoada. Porque o não saber ouvir, Cláudio, às vezes deixa as pessoas magoadas. Uhum. Por incrível que pareça. Por quê? Porque a pessoa está ali se expondo às vezes, né? Está abrindo seu coração, está às vezes falando de um assunto que para ela é importante. Para uma pessoa em quem ela teoricamente confia ou alguma coisa assim, e a pessoa não está dando a mínima. Agora, uma questão também que a gente vê, por exemplo, em casa espírita, que a pessoa vai buscar ajuda, quer uma palavra, e às vezes você conversando com esta pessoa, ela tem uma atitude também, por mais que você está lá, faça isso, leia esse livro, mas a pessoa acaba não ouvindo essa questão, né? Ao mesmo tempo que ela procura auxílio, ela também não se abre para o ouvir. Aí você percebe que tudo que você falou, ela não captou ou assimilou a maior parte. É aquele conhece-te a ti mesmo, né? É um processo muito dolorido, né? Então, quando você vai numa casa espírita, você se expõe, o orientador ali, a pessoa que está te ouvindo, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque a pessoa chega ali, às vezes, num estado emocional que ela não tem nem condições de compreender certas coisas, né? Então, você tem que acolher amorosamente, né? Aqui você está bem, aqui você está seguro, aqui você vai ser ajudado, né? A pessoa se sentir acolhida, em primeiro lugar, né? Para que ela mesmo, a gente tem que, de uma forma muito sutil, levar a própria pessoa a esse processo de conhecer, de se conhecer, né? E através dos ensinamentos espíritas, a gente consegue ajudar nesse processo. Mas não é papel do orientador ali ser o educador, ou dar um sermão, ou faça isso ou não faça aquilo. Você está passando por esse processo porque você agiu dessa forma, né? Como parece que a gente está com aquele dedo na cara, né? Tá julgando. Né? É um trabalho muito delicado. Sim. E é uma porta de entrada da casa espírita, né? Porque quem, né, de nós já não precisou desse atendimento fraterno e muitas vezes não conseguiu receber da pessoa que está conversando com você, aquilo que o Edson está falando, né? Às vezes a gente fica até magoado, né? Sim. Porque você sente que a pessoa realmente não está... Você não está querendo um sermão. Porque a gente erra, faz parte do nosso processo de crescimento. E muitas vezes a gente tem consciência do nosso erro, né? A gente não precisa de alguém apontando o nosso erro, a gente só precisa de um colo, né? De um acolhimento, de um ouvido mesmo, né? A gente precisa, às vezes, só de um ouvido mesmo. Aí entra o saber ouvir, né? Saber ouvir, né? Trabalhador. E a casa espírita pode ajudar demais com isso, né? Porque primeiro nessa porta de entrada aí do acolhimento fraterno, e depois através de todos os processos de palestras, né? De cursos, de passes, a pessoa vai fazendo esse autoconhecimento. Estava lendo ontem no livro do Imensidão dos Sentidos, que até foi uma sugestão do meu querido amigo Edson. Tem lá um capítulo que fala justamente do conhece-te a ti mesmo, do conhecer a si mesmo. E fala isso, que a gente, a maior missão nossa nessa encarnação é se conhecer, é a gente se conhecer. E que somente através do autoconhecimento é que a gente pode ajudar outras pessoas. E a gente pode, como médium, no caso, como é um livro que fala sobre os médiums, como médium, a gente pode comunicar a mensagem de outros espíritos de uma forma isenta. Porque eu sei que o meu conhecimento é X. Isso que vem dessa influenciação espiritual é Y. Então, Y não é meu. Y é desse outro ser que está se comunicando através de mim. E na questão de saber ouvir, também é muito importante esse ouvido ser conhecedor de si mesmo. Sim, verdade. Nessa questão que você colocou, da pessoa estar lá expondo, e aí você dá para ela a orientação e ela acaba não captando ou não entendendo, é uma outra questão que eu abordo na palestra também, que o pensamento também fala e o pensamento também ouve. O que eu quero dizer com isso?
nós sabemos que nós somos influenciados pelo pensamento, tá certo? A questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que os espíritos nos influenciam através do pensamento. Então, às vezes você vai lá, Cláudio, você está tão fechado na sua questão, você está tão envolvido com seus problemas, você se encerrou tanto naquilo, que você se fecha para qualquer outra coisa externa. Você vai continuar com esse tema aí, vamos para o intervalo, Ok. Daqui a pouquinho a gente retorna.